está disponível lá no canal, tá? Então, a gente inicia agora com a apresentação dos trabalhos dos pesquisadores que estão envolvidos com o projeto Agregar, iniciando aí com o Rafael com a parte de georreferenciamento. Olá, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo aí? Está saindo áudio? Sim, Rafael. Sim. Ah, beleza, então vamos... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá aparecendo a apresentação? Tá aparecendo. Tá, sim. Tá aparecendo ela, a tela cheia? Não, tá aparecendo fechada. Espera aí, deixa eu... Mas a tela cheia é uma opção que a gente tem que abrir aqui no nosso Play. Não é? Não sei, espera aí, deixa eu mudar a janela aqui. Agora deu certo? Deu. Tá abrindo. Deu. Tela cheia? Tá, então, pessoal, como o professor Luiz ele já introduziu, né? Eu estou fazendo aqui esse levantamento das propriedades, primeiramente agora de Rondonópolis, para conseguir estimar, né, quais delas têm esse superávit e tem esse déficit de reserva legal. Tá? Então, a ideia é fazer isso de uma forma representativa, que mostre bem qual a propriedade, e a gente conseguir identificar quais são elas, né? Aonde tem e aonde não tem essa reserva, e onde a gente pode focar, né? Então, isso aqui rapidamente, só mostrando qual é a legislação que está sendo utilizada para fazer essa análise, tá? Então, a principal delas aqui é a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, que é justamente o Código Florestal, né, que é a nomenclatura mais conhecida dela. Só que aqui para o Estado, nós temos essa Lei Complementar número 592, de 26 de maio de 2017, que foi regulamentada aqui pelo Decreto 1031, do dia 2 de junho de 2017. Tá? Essas três legislações são as que trazem aqui o norte e os parâmetros que a gente precisa seguir, tá? Porque essa é a legislação atual, tanto federal quanto estadual. Tá? A nível municipal, a gente não tem nada que entre nesse assunto que a gente está tratando. Aí a gente tem mais algumas legislações complementares, né, que é a Lei de Unidades de Conservação e a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Tá. E aí, no Decreto 1031, que é o que regulamenta a outra lei, tá, a gente tem no artigo 41 quais os percentuais de reserva legal que os imóveis rurais eles têm que ter para ficarem dispostos, daqueles que estão dispostos no artigo 68 do Código Florestal, porque lá no Código Florestal não existe um número, a gente não tem um parâmetro, ele tem um valor assim, não é um valor, ele tem uma descrição mais genérica sobre o quanto de reserva legal que deve ser preservado. Então esse decreto, ele veio para, essa lei e decreto, né, vieram para dizer quais eram os valores absolutos que cada propriedade ela deveria ter, baseado no que ela tinha, tá? Então foi considerada aqui a data a data limite aqui do dia 26 de maio de 2000. Então tem o antes de 2000 e o depois de 2000. Então as propriedades elas têm que se enquadrar, você tem que fazer o levantamento como eram essas propriedades nessa data aqui, do dia 26 de maio de 2000. Tá? Então o que ele vem dizendo, né, nos seus incisos aqui? Que primeiro, que um percentual de 50% para imóveis localizados em fitofisionomia de floresta, que converteram 50%. Ou seja, se em 2000 eles tinham convertido 50% da reserva legal que está na fitofisionomia de floresta,
ele tem o direito de manter 50%. O 2, ele diz que um percentual de 20% em imóveis rurais localizados em fitofisionomia de cerrado, que é o que a gente tem mais comum hoje em dia. Quer dizer o quê? Que aqui na região deve ser mantido 20% de reserva legal. Porque lá atrás, no ano de 2000, eles já tinham convertido mais de 80%. Isso aqui é até um conhecimento que é passado assim de uma forma bem errada dos produtores, que todos eles acham que todos eles se enquadram no 20%, só que a lei ela não trata dessa forma. Não é todos, né, mas muitos deles. E aqui a gente tem outra descrição falando de floresta, né, quem converteu menos de 50%, ele deve manter o que existia lá na época da conversão, que foi em 26 de maio de 2000. A próxima, que imóveis localizados em fitofisionomia de cerrado, que converteram um percentual inferior a 80%, eles também devem manter aqui esse percentual da época da conversão. Por que isso? Porque ele não atingiu o máximo que ele podia abrir, que seria 80%. Então ele fica ali, ele só é permitido que ele tenha 20% de área aberta, no caso de imóveis na fitofisionomia de cerrado. E aqui já terminando essa parte mais chatinha, imóveis localizados em fitofisionomia de floresta, que converteram o percentual superior a 50%, eles deverão recompor, regenerar ou compensar a reserva legal para atingir esse percentual de 50%. Tá? Então, se ele ultrapassou o limite máximo, que é o benefício ali, que esse Código Florestal veio para perdoar todo mundo que tinha desmatado, se você passou de 50%, mesmo assim você tem que vir e regenerar até 50%, ou compensar. A mesma coisa acontece aqui em imóveis rurais localizados em fitofisionomia de cerrado, né? Aqueles que converteram um percentual superior a 80%, eles deverão recompor, regenerar ou compensar até atingir aqui o percentual de 20%. Essa parte aqui, ela é meio chatinha, assim, meio muitos números, é difícil de entender, mas eu recomendo que vocês dão uma olhada aqui, ó, artigo 41 do decreto, porque isso aqui é a chave. Isso aqui são os números que vão basear toda essa análise posterior aqui. Então, foi criado aqui um fluxograma para facilitar a visualização de como que seria elaborado essa metodologia. Tá? Então, primeiro foi feita uma revisão bibliográfica, um embasamento teórico, e depois chegou-se nessa fase aqui de criação do banco de dados. Esse banco de dados, ele vai reunir tanto informações que estão contidas em bases cartográficas, como também de imagens de satélites. Tá? Então aqui a gente tem algumas informações importantes, que aqui temos o SRTM, que é uma missão de radar, que fez todo o mapeamento da altitude, né, ou da ipsometria do solo, que é justamente a questão de relevo. Qual que é a altitude, mapear os morros, como que é a formação, e com isso a gente consegue extrair parâmetros de declividade. Tá? E lá no Código Florestal traz para a gente que alguns parâmetros de declividade são formadores de APP, que são as bordas de chapados, topos de morro e as áreas com declividade superior a 25 graus. Isso geram APPs, e as APPs elas são importantes de você identificar elas porque elas são áreas protegidas pelo governo federal. Eles estão dentro da propriedade, mas eles são áreas que deveriam ser protegidas, então são áreas que têm a tendência de serem, pelo jeito que está aí o andar das coisas na SEBA, tem a tendência delas serem regeneradas e recuperadas nesses próximos anos. Tendência, porque nunca se sabe, né? Pode mudar a lei de novo e tudo alterar. E a gente tem também as bases cartográficas, algumas delimitações. Né? A gente tem os limites políticos, a gente tem a divisa do estado, o limite dos municípios. A gente tem uma ferramenta que está crescendo muito, que está ficando muito importante,
que é o SINCAR, que é o Sistema Mato Grossense do Cadastro Ambiental Rural. Ultimamente eles deram uma atualizada algumas semanas atrás, então as informações lá estão melhores do que estavam antes. Tá? A gente tem também o CAR Federal. O CAR Federal é o Cadastro Ambiental Rural do Sistema Federal, porque o SINCAR ele é um sistema estadual que sincroniza com o federal, que o federal é o que vale, mas o SINCAR é o que é feito no Mato Grosso. É como se fosse assim, uma pré-etapa do CAR Federal. E temos também nas delimitações onde estão as unidades de conservação, as terras indígenas e as áreas de proteção ambiental. Que são áreas que elas são áreas verdes, que é importante a delimitação delas, porque geralmente elas são preservadas, né? Pelo menos na teoria elas deveriam estar preservadas. Então são áreas que elas devem ser excluídas da análise, porque o que a gente quer aqui é saber dentro das propriedades rurais. E não se deve ter propriedades rurais dentro dessas áreas aqui, tá? O que a gente tem hoje são propriedades dentro da unidade de conservação que são utilizadas justamente para fazer compensação de outras áreas, mas elas não são áreas utilizáveis, elas são só áreas de preservação, que é o que o professor estava falando anteriormente, dessa que você doa para o Estado, né? Então o produtor ele compra a área lá, ela existe um título, existe até um SINCAR, porém ela não é utilizada, ela é doada para o governo. E a gente tem também delimitações de uso do solo. Tá? Então a gente tem aqui, a gente tem da área inteira do Mato Grosso, qual que é a área consolidada, considerada pela SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, e a área consolidada é um outro parâmetro que leva em consideração as áreas que foram abertas depois de maio de 2008. Então a SEMA considera como área consolidada. Essa área consolidada, ela também tem aquele perdão, né, que eu tinha mencionado, que o Código Florestal veio dar um perdão a quem tinha aberto antes. Esse aqui é um outro tipo de perdão, principalmente para as áreas de APP, áreas de reserva que foram desmatadas, eles também não estão tendo que arcar com isso em termos de multa. Estão tendo que arcar com regeneração, com preservação, mas em termos de multa não. Então, por isso que é designado como área consolidada. Temos também a tipologia. Tá? A tipologia ela é baseada numa missão que chama RADAM, R-A-D-A-M. Foi uma missão que foi feita há alguns anos atrás, com um avião tirando foto, e aí eles conseguiram identificar quais as áreas que tinham as fitofisionomias de cerrado e fitofisionomia de floresta, que é aquilo que estava lá na legislação. Então, por isso que é importante aquela diferenciação, justamente por causa disso aqui. E aquela diferenciação, ela muda muito os parâmetros, as quantidades, as porcentagens de reserva que devem ser mantidas ou regeneradas, muda totalmente em função desse aqui da tipologia. E a gente tem também polígonos de desmate, para fazer atualizações com base nas imagens. A gente tem as imagens, a gente tem outras bases cartográficas, e esse desmate do PRODES ou do DETER, que ele traz aqui umas informações bem atualizadas de áreas que foram convertidas recentemente. Então a gente sabe lá que às vezes está mostrando que tem uma X quantidade de reserva, só que aí depois confere-se pelos desmates e percebe que aquela área ela já foi alterada. Então dá para usar ela também. Uma outra parâmetro que dá de usar são a imagem de satélites. Tá? Esse aqui é uma etapa bem demorada e que exige bastante capacidade computacional para estar processando elas, porque elas são imagens grandes e pesadas, ainda mais quando a gente está falando de uma área grande, uma área de bacia, área de Mato Grosso, né? Então isso demanda um certo tempo, porque elas precisam ser processadas e extraídas das informações que existem dentro dela. Que atualmente
Eu fiz esse processamento, eu fiz vários testes disso aqui para ver como que seria melhor representado, e hoje eu considerei uma base cartográfica que já tem pronta, uma base cartográfica que foi atualizada no ano passado, que é a base do Map Biomas. Eu fiz vários testes, eu rodei várias vezes isso aqui, e a diferença do Map Biomas estava muito pouco. Então, não valia a pena passar por todo esse processamento e toda essa demora, sendo que o resultado final era bem parecido, era quase idêntico. Então, eu utilizei o Map Biomas, as informações do Map Biomas, que é de acesso público, livre, no finalzinho tem o link. Aí desse banco de dados vão sendo extraídos os mapas temáticos, as informações, para fazer um prognóstico dessas áreas, de como que está acontecendo isso, né? E depois elaborar um modelo para fazer essa análise aqui de forma mais automatizada, mais simples. E expandir essa análise toda para um nível mais estadual. Tá? E aqui está só para mostrar para vocês, primeiramente, as unidades de conservação. Aqui no município de Rondonópolis nós temos duas, né? A gente tem aqui a RPPN de João Basso, temos o Parque Estadual Dom Osório Stoffel e temos a aldeia indígena da Tadarimana, que é aqui na vizinha aqui da nossa sede do município. E essas áreas elas foram excluídas da análise. E aqui do lado direito, é o tal do mapa da fitofisionomia, que é o do Radan. Tá? Então, aqui nessa área verdinha, a SEMA considera como sendo áreas de floresta. E nessas áreas mais alaranjadas, são áreas de cerrado. Tá? Só que essa análise aqui é o que é o oficial, é o que a SEMA considera, porém, com o CAR, tem se alterado alguns locais. Tá? Porque, como eu tinha mencionado, essa delimitação aqui, essa caracterização da área, da vegetação, ela foi feita através de imagens tiradas através de um avião. E hoje existe um decreto, que, se eu não me engano, é o 660 de 2020, 2019, que ele trouxe parâmetros para que, se fosse no campo, e se esses parâmetros fossem alcançados, a fitofisionomia ela poderia ser alterada. E, logicamente, quando se fala disso, é alterar de floresta para cerrado, onde se tem o maior benefício de manter reservas legais menores e até fazer novas aberturas, se transformando a área na fitofisionomia de cerrado. Porém, como é uma coisa que ainda está acontecendo, é muito atual, lá no meu serviço a gente tem vários casos que nenhum ainda foi para frente mesmo de considerar, mas que ainda está existindo a possibilidade. Então, para essa análise, vai se utilizar esse parâmetro que a SEMA considera hoje, que é o oficial, que é o Radan. Então, aqui, na hora de fazer essa análise, foi dividido aqui as propriedades em 10 grupos. Por que 10 grupos? Por conta daquela legislação que eu mostrei lá no começo, em que existiam vários parâmetros para várias condições. Então, dependendo, abriu antes de 2000, abriu tanto, abriu mais, abriu menos, tem mais, tem menos, fizeram novas aberturas depois, às vezes deixou regenerar, então isso tinha que ser dividido. Né? Então, eu dividi aqui em 10 grupos, para facilitar essa análise. Então, o primeiro grupo, que foi aquele que tem a maior representatividade aqui no nosso município... tá, só uma coisa. Essa primeira análise, as propriedades, eu retirei ela do Cadastro Ambiental Rural, do SINCAR, porque era uma base que estava com bem menos sobreposição, estava dando bem menos problema do que utilizando outras bases cartográficas até em conjunto ou separadamente. Essa aqui era que tinha uma representatividade maior em termos de quantidades de propriedades da área do município aqui, a quantidade de propriedades que
que estavam delimitadas. Então, nesse primeiro momento, eu utilizei apenas a base do SINCAR. Então, aqui nesse grupo 1, que são as áreas que possuíam mais de 80% de abertura em 2000 e que elas possuem menos de 20% de reserva. Então, se elas possuem menos de 20%, elas devem compensar para 20%. Elas têm que deixar regenerar ou compensar para 20%. Então, aqui a gente tem aqui 395 propriedades, das quais abrangem essa área aqui de 150 mil hectares. E hoje, essa área de 150 mil hectares, ela tem cerca aqui de 15 mil hectares de vegetação nativa. Isso está representando ali cerca de 10%. Tá? Então, se fosse seguir a legislação, ter uma porcentagem de 20% de reserva legal, a gente precisaria ter aqui cerca de 30 mil hectares. Então, a gente tem um déficit aqui só nessas mais comuns, só nessas 395 propriedades, a gente tem um déficit aqui já de 14 mil hectares, que podem ser explorados e pode ser vendido os créditos de reposição ambiental. Então, aqui no grupo 2, são as áreas que elas possuíam entre 65% e 80% de abertura. Por que 65%? Porque 65% de abertura quer dizer que tinha 35% de reserva. Tá? Então, e que ela tem entre 65% e 80% e hoje possui menos de 20%. Tá? Aqui a gente já está falando de uma quantidade de propriedades menor, de 43 propriedades. E mesmo assim, se a gente for fazer a mesma análise, deveria estar aqui entre 20% e 35%. No caso aqui, eu fiz uma subtração da área que tinha antes de cada propriedade com a área que tem agora, e existe aqui um déficit de 680. Por isso que ele está variando aqui entre 20 e 35. Aqui já tem 680. E o grupo 3, tá? São áreas que possuíam menos de 65% aberto em 2000, ou seja, em 2000 ele tinha 35% de reserva ou mais, e hoje eles possuem menos de 35% de reserva. Se possui menos de 35%, ele tem que compensar até chegar ao 35%. Tá? E para fazer isso, essas 59 propriedades, elas somadas, elas apresentam um déficit aqui de 803 hectares. Tá? Elas são bem menores, que a representatividade maior foi ali no grupo 1. No grupo 4, tá? Também aqui são áreas que possuem mais de 80% de abertura em 2000 e que possuem mais de 20% de reserva. Tá? Então, no caso aqui era para ser positivo. Eu pintei de vermelho, mas é positivo. São 66 propriedades. Elas têm aqui somadas 9 mil hectares de vegetação nativa e elas precisariam de ter só 5 mil. Tem 5 mil hectares, por causa que elas abriram mais de 80%, então elas teriam direito a ter só 20% de reserva, mas elas têm mais. Tá? E elas têm mais aqui 3.887, quase 4 mil hectares que podem ser utilizados para beneficiar aqueles outros que têm déficit. E aqui a gente tem também aqui, áreas com mais de 35% de reserva, que são, de maneira geral aqui, são 131 propriedades, que apresenta aqui um excedente de quase 6.600 hectares. O grupo 6, são aquelas que foram abertas entre 65 e 80, e que hoje possuem reserva menor que 35 e maior que 20. Também tem aqui um excedente de 650 hectares. O grupo 7, que ele tem entre 65 e 80 de abertura, e que hoje possui menos reserva do que eles tinham em 2000, então está variando aqui entre 20 e 35, e eles têm um déficit de 727 hectares. E grupo 8, as áreas que foram abertas com mais de 50% em 2000 e possuem hoje menos de 50% de reserva.
Na verdade, isso aqui não é cerrado, aqui é floresta, tá? O grupo 8 já estava falando de floresta. Aqui a gente está falando de 516 propriedades, com a área do bioma aqui de 100 mil hectares, uma área de vegetação de 24 mil, só que para atender a legislação, ela deveria ter 49 mil. Então a gente tem uma diferença aqui, um déficit de 25 mil hectares para atender essa legislação aqui. Aqui o grupo 9 também é floresta, tá? Foram áreas que foram abertas entre 50% e 80% em 2000 e possuem hoje menos reserva do que tinha em 2000. Por quê? Ela teria o direito de permanecer dentro desse intervalo. Por exemplo, se tivesse uma área lá que ela abriu 60%, ela teria o direito de manter, quer dizer, ela deixou 60% de reserva. Então, ela tem o direito de ter 40% da área aberta. Só que, por algum motivo, foram feitas novas aberturas, de 2000 até hoje. Então, essas áreas que deveriam ter aqui esse percentual, elas apresentam um déficit aqui de 6.200 hectares. E por último, tá, também aqui floresta, foram áreas que foram abertas com menos de 50% em 2000 e possui hoje mais de 50% de reserva legal. Então são áreas que o artigo 42 do decreto 1031, ele diz que essas áreas de florestas que abriram menos de 50% e possuem excedente a mais de 50%, elas podem ser comercializadas através de CRAs, tá? Então, são pessoas que têm sobra também aqui de reserva. Apesar de ele não ter os 80% da floresta, que seria o certo se não o mínimo, ele pode também comercializar esse excedente dele, tá? Então, aqui a gente tem cerca de 51 propriedades que tem aqui 5.662 hectares. E um ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é que algumas propriedades, elas possuem tanto cerrado quanto floresta. Se a gente for olhar aqui no Radan, ela possui aqui, às vezes a propriedade ela está aqui no limite de uma vegetação e outra, de uma tipologia e outra. Então, nessa análise aqui, apesar da propriedade se repetir, a conta ela não repete. Então, foi considerado a parte da propriedade que estava no cerrado e depois a parte da propriedade que estava na floresta. Mas foi feito o cálculo separadamente, mas a propriedade, às vezes, ela aparece mais de uma vez. E é isso, eu nem sei se eu passei do tempo, se eu falei pouco ou muito. Não, Rafael, excelente. Ô, Rafael, antes de abrir aí para as perguntas, eu acho que você deveria fazer além dessa referência aí do ano 2000, porque o superávit e o déficit ele é vinculado à data do ano 2000, como o Código Florestal e o decreto estabelecem. Mas, para fins de, vamos dizer assim, de área consolidada, a data de 2008 é importante no sentido de que até 2008 ele precisa fazer o ajuste, né? Ele precisa reflorestar, ele precisa compensar, mas ele tem, vamos dizer, aquela moratória, vamos dizer assim, né? Para fins legais ele não vai ser, ou seja, o indivíduo que fez depois de 2008, ele está numa situação mais grave no sentido que ele pode ser multado também, né? Isso, na verdade, para ele ser multado, ele tem que ser multado em 5 anos depois que ele fez o desmate. Então, hoje, ele pode ser multado até o que ele abriu em 2016. Se ele abriu de 2016 em diante, ele pode ser multado. Só que de 2008 em diante, ele pode ser autuado para estar fazendo a regeneração. A SEMA ela vai, através do CAR e do Projeto de Recuperação Ambiental, ela vai afirmar um termo de compromisso com o proprietário para estar fazendo essa regeneração.
Eu acho que ter essa visualização de georreferenciamento, se você conseguir fazer esse corte também do 2008, porque aí seriam os proprietários que estão, vamos dizer, na situação mais, vamos dizer, se a gente pensar como um público mais, que está numa situação mais urgente para ter que compensar, são esses, porque eles não estão com área consolidada. É claro que o superávit e o déficit é desde 2000, ok, mas esse público aí, eu acho que é uma informação adicional até para a gente ter uma visualização de quem está numa situação legalmente mais propensa a aceitar fazer essas compensações, né? Isso aí é possível sim, vou providenciar. Outra observação, Rafael, eu acho que esses resultados aí estão excelentes, a gente já pode pensar em publicar isso aí, já com esses resultados. Preparar um artigo, Tem bastante coisa, eu estava até pensando hoje, falei, nossa, aqui dava até para fazer um TCC disso aqui. Dá para inserir na minha dissertação também, nos resultados. A gente pode pensar num artigo demonstrando o superávit e o déficit, só essa parte de georreferenciamento já é super interessante, e aí o Gustavo pode fazer um outro artigo juntando a parte do superávit, focando no superávit para valorar ele e ver como que ele, ou seja, o estoque de área de superávit em Rondonópolis tem um valor de X. Analisar o potencial, analisar o potencial de mercado. Isso. Agora, na sua dissertação, aí vamos, depois que o Gustavo fizer a apresentação, aí a gente faz aí os encaminhamentos. Então, eu abro aí para quem quiser comentar alguma pergunta, quiser fazer aqui algum comentário, pode ser no professora Silmara, boa noite, ela está presente, professor José e os demais discentes. Quem quiser escrever aqui no chat ou quiser falar, está aberto a palavra. Não faz pergunta muito difícil, hein? Ok, então, a professora Silmara está parabenizando aí. Então, podemos avançar, então? Então, a próxima apresentação, né, conforme o combinado, o Gustavo vai fazer uma descrição do projeto de dissertação dele. Bom, boa noite a todos. Eu vou falar para vocês aqui acerca de 3 metodologias que foram levantadas como possibilidade aí de parâmetro de poder desenvolver uma métrica aí de valoração ambiental. Só um minuto. Está aparecendo bem pequeno, Gustavo. Tem que aumentar um pouco aí. E agora? Isso, tá bom. Bom, então vamos lá. Possibilidades de metodologia de valoração ambiental. A princípio serão 3 métodos aqui que vão poder nortear aí, né, o desenvolvimento de uma métrica de valoração, ou até mesmo ser utilizados aí para poder simular a valoração ambiental aqui para o município de Rondonópolis. Bom, a primeira metodologia foi levantada do seguinte artigo, com o seguinte título: o potencial da compensação de reserva legal no município de Querência, Mato Grosso. O objetivo aqui foi verificar elementos importantes para o funcionamento do esquema de compensação, né, na percepção de potenciais compradores e vendedores de CRA, lá no município de Querência. E o método foi entrevista com produtores rurais lá do município. Então, a metodologia empregada aqui foi uma análise qualitativa, né, que consistiu em caracterização socioeconômica e ambiental de Querência, foi realizada com base em dados secundários, dados produtivos do território, levantamento dos ativos e passivos de reserva legal do município, a tipologia dos produtores rurais do município, seleção do grupo focal a ser entrevistado, a elaboração de questionários e entrevistas, foi feito aí com apenas 5 produtores rurais, né, que produzem lá no município soja e milho,
Foram apenas esses aí que se disponibilizaram a responder o questionário e fazer aí parte desse levantamento aí, dessa simulação. E por fim foi feita aí uma coleta e análise dos resultados. Eu tinha aqui a descrição de cada um desses elementos aqui, com mais detalhes, mas o professor pediu para fazer de uma forma bem ampla, assim, focando mais no procedimento metodológico, então eu tirei. Ao final da análise dos resultados, a conclusão foi o seguinte: os produtores entrevistados demonstraram uma visão orientada pela racionalidade econômica e indicaram que não pretendem reduzir a área produtiva para introduzir restauração e buscam um menor custo para adequação. Então, aqui o resultado aqui não foi animador, teve vamos assim dizer, uma negação por parte dos produtores aí em manter áreas de preservação ou até mesmo aí desenvolver um mercado aí de compra e venda de cota de reserva ambiental. Eles preferem manter a produção, que segundo eles é mais lucrativo, é menos custo. Bom, a segunda metodologia foi tirada do seguinte trabalho: métrica proposta para a valoração de áreas ambientais. O objetivo dessa metodologia foi propor uma métrica de valoração de reservas legais e áreas de preservação permanente em propriedades agrícolas. O método utilizado aqui foi o custo de oportunidade e a contabilidade energética. A princípio, a equação, a métrica desenvolvida foi o seguinte: foi o valor de preservação do bioma, que é igual ao custo de oportunidade mais o valor total do bioma. O valor total do bioma ele foi estimado aí pela contabilidade energética. Mais à frente a gente vai saber o que é. E o parâmetro dessa equação foi o seguinte: remuneração pela preservação do bioma maior que o custo de oportunidade, quer dizer que é viável aí adotar o mercado de CRA. Segunda opção, remuneração pela preservação do bioma, igual ao custo de oportunidade. Vamos assim dizer, fica empatado, né? nem gera benefício para o produtor, também não vai gerar prejuízo, porém, pela questão legal, pela questão jurídica, seria viável e interessante manter aí a área de reserva legal, dentro do comércio de cota de reserva ambiental. E a terceira situação aqui, de remuneração pela preservação do bioma, menor que o custo de oportunidade, quer dizer que não é viável, de maneira alguma, manter a reserva legal, muito menos desenvolver o mercado de cota de reserva ambiental. Tá certo? Esse é o parâmetro básico para essa equação. Bom, Bom, o valor de preservação do bioma, então, a gente pode entender aqui como A mais B, onde A é o custo de oportunidade. O custo de oportunidade aqui ele é composto por lucro líquido por hectare, vezes a quantidade de hectare preservado, dividido por 1 mais Y, onde Y é a taxa de risco ecológico. Portanto, o A, que representado aí pelo custo de oportunidade, ele é o custo de oportunidade dividido por Y menos 1, que é o risco ecológico. Tá certo? Bom, custo de oportunidade. Para levantar o custo de oportunidade, primeiramente, eles estimaram a quantidade de reserva legal e área de preservação permanente dos 6 biomas. Segundo passo, eles levantaram dados de valor bruto de produção para as principais culturas desenvolvidas aqui na região, que foi soja, milho, cana-de-açúcar, feijão, arroz, café, trigo, mandioca, algodão, laranja, né, com base no total de hectares plantados para cada cultura. O terceiro passo, calcular o valor bruto de produção, que é dividido pelo hectare, aliás, valor bruto de produção dividido por hectare, onde os dados de produção de valor bruto de produção é dividido pelo total de área semeada de cada cultura. Então, esse valor bruto de produção ele é levantado para cada cultura e o resultado é dividido pelo total de área semeada aí para essa mesma cultura. O quarto passo foi multiplicar o valor bruto de produção dividido por hectare por reserva legal mais área de preservação permanente de cada bioma.
né? O quinto passo foi descontar a taxa de risco de negócio. Então, nós temos aqui o custo de oportunidade do produto agrícola não produzido no bioma analisado, seguindo esses 5 passos. Então, a metodologia aqui, valor bruto de produção é igual a mais B, onde B é valor total do bioma, onde o valor total de cada bioma dividido pela extensão territorial original desse bioma, tá certo? Então a gente tem aí B como valor total do bioma dividido pelo hectare total, vezes a quantidade de hectare preservado pelo agente, pelo produtor rural. Então, por fim aqui, nessa metodologia, nessa métrica, a gente tem valor bruto de produção igual a mais B, onde o valor bruto de produção é igual ao custo de oportunidade dividido pelo risco ecológico, mais valor total do bioma dividido pelo hectare total, vezes o hectare preservado pelo produtor rural. Essa seria a métrica aí proposta por esse trabalho, né? A segunda metodologia. E a terceira metodologia é a seguinte: valor econômico para recuperação ambiental. O valor econômico será calculado pela seguinte fórmula: Vera é igual ao valor da perda de estoque de carbono mais o valor dos produtos madeiráveis mais o valor da disposição a pagar. Valor da perda de estoque de carbono. Então, aqui, segundo dados trazidos pelo trabalho, né, intitulado Valoração Econômica de Recursos Naturais, avaliação do desmatamento de uma área de floresta ombrófila mista. Então, o valor da perda de estoque de carbono é dado da seguinte maneira. Segundo o trabalho, são 75 toneladas de carbono captadas por hectare. Então, a gente já tem aqui um dado. O segundo dado é o preço de equilíbrio do comércio de carbono, que é dado no trabalho de $3 a tonelada de carbono. E o trabalho traz uma área degradada, levantada lá pela metodologia do trabalho de 93,44 hectares. Então, se a gente processar todos esses dados aqui, todos esses dados secundários, a gente vai ter o valor da perda de estoque de carbono, que é 75 vezes 3, ou seja, 75 toneladas de carbono por hectare, vezes $3, que é o preço de equilíbrio de carbono que o trabalho nos dá, vezes 93,44 hectares de área degradada. A gente vai ter aqui um valor de $21 mil e 24 dólares de valor de perda de estoque de carbono, traduzidos em valores econômicos, né, por hectare. Produtos madeiráveis. Esses são os parâmetros. O trabalho traz para a gente aí esses parâmetros de volume de toras, lenha e valor de mercado por hectare dos produtos madeiráveis, onde todos esses dados processados e calculados aí dão um valor de desmatamento de produtos madeiráveis de R$ 27.359. Não, aliás, isso deixa eu só dar uma olhada, que eu acho que será que eu coloquei esse dado certo? Aqui está 27 milhões, mas eu vou ter que conferir. Se eu não me engano, é 27 mil. R$ 27.359, vamos deixar assim. Com o valor de toras por hectare, volume de lenha, aliás, volume de toras e volume de lenha, valor de mercado, a gente chega a esse valor aqui, desmatamento de produtos madeiráveis. E o valor de opção, ele foi levantado através de um questionário. Foram 25 pessoas que responderam esse questionário. Então, o trabalho aqui admitiu um erro de 15%, né? E, bom, primeiro o título do trabalho, né? Valoração econômica de recursos naturais. Avaliação, acho que eu já li tá certo, já li o título. Estou na última metodologia. Tá, então os parâmetros aqui. São 80% dos entrevistados não se dispôs a contribuir com qualquer valor para a proteção do desmatamento de floresta ombrófila mista. 4% estariam dispostos a contribuir com R$ 1 mensal, 4% dispostos a contribuir com R$ 5 mensais e 4% dispostos a contribuir com R$ 10 mensais. A população é de 5.727 pessoas, né? Então, darei Rafael, Gustavo?
Está ouvindo? Acho que o Gustavo teve algum problema aí com a internet. Travou. A minha aqui também deu uma travada agora. Apareceu até uma mensagem que deve ter caído dele também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o Marcos. Ok, professor. Enquanto o Marcos abre, essa metodologia que o Gustavo apresentou, normalmente o que acontece? Se busca precificar através de alguns indicadores das áreas que são valoradas, de acordo com o custo de oportunidade, os ativos que existem naquele espaço, né? E certas variáveis de serviços ecossistêmicos. A dificuldade de fazer isso é porque é necessário, por exemplo, o preço de opção que foi apresentado pelo trabalho ali do Gustavo, esse preço de opção, ele vai depender de uma pesquisa via questionários, e muitas vezes o público que vai estar disposto a fazer esse tipo de operação, pagar pelo aquele ativo florestal, né? Ele necessariamente ele não é exatamente aquelas pessoas que são entrevistadas. Então, se a gente pensar, por exemplo, em termos de preços, né, de operações lá de mercado de crédito de carbono, né, as pessoas que vão ser entrevistadas, no caso, é feita entrevistas até com o público local, né, sendo que o mercado para esse tipo de ativo pode ser muito maior, né, então tem limitações, enquanto que a análise de georreferenciamento ela é ampla, né, e ela é possível você identificar com instrumentos tecnológicos, a valoração ela muitas vezes é muito local e específica. Então, por isso que nós temos que tentar, assim, da forma que eu vejo, é ter um mecanismo de valoração que também seja tecnológico, que não dependa ou pelo menos numa primeira medida, não dependa de informações que são obtidas de forma qualitativa, né? Mas isso é uma questão, um desafio que nós temos. O Gustavo está aí? Não. Estou sim, professor. Tá aí? Está aí? Ô, professor, caiu com a slide. Eu não vi que a conexão caiu. Você consegue abrir e finalizar? Nas Consigo, entrevistas. sim. Sim. Lá na parte das opções. Quantas pessoas estão dispostas a pagar? Ah, sim, ok. Só um minuto. Então, nessa questão das pesquisas qualitativas via questionário, isso aí é um problema desse tipo de valoração. O Marcos ele vai mostrar que tem uma alternativa tecnológica para isso, né? Pode continuar, Gustavo. Ok. Tá, estão me ouvindo? Sim. Tá certo, deixa eu só voltar no slide. É aí mesmo. Aqui mesmo? Não, mais Aqui. para frente, aí. Aqui. Bom, então, o levantamento do valor de opção foi feito através de um questionário, né? 25 pessoas responderam esse questionário, onde 88%, né, dos entrevistados não se dispôs a contribuir com qualquer valor para a proteção dos remanescentes de floresta ombrófila mista. 4% do total de pessoas que responderam esse questionário
se dispuseram a pagar R$ 1 por mês, 4% se dispuseram a pagar R$ 5 por mês, 4% se dispuseram a pagar R$ 10 por mês. Com uma população de 5.720 mil habitantes, a gente teve aí um valor de R$ 12.828. E essa contribuição aí, vigente um tempo aí de 30 anos, gerou um valor de opção de R$ 4.618.224. Então, feito o levantamento desses três indicadores para levantar o valor da Vera, né? A gente teve aí valor de perda de estoque de carbono, R$ 45.201. Valor dos produtos madeiráveis, R$ 27.359.232. E o valor da disposição a pagar, levantado através de questionário, uma simulação aí de intenção de contribuir com a preservação do remanescente da floresta, a gente teve um valor aí estimado de R$ 4.618.224, que é o fim do cálculo aí da soma desses três levantamentos aí, estimou aí um valor por hectare de R$ 32.022.657. Então, esse seria o valor do hectare no possível aí mercado de cota de reserva ambiental. Essa foi a terceira metodologia. Bom, foram essas três metodologias aí que a gente levantou. Alguém tem alguma dúvida? Falei rápido demais? Não, ô Gustavo, só para finalizar essa parte, sim, você observa ali, se você quiser mostrar aquele slide que apresenta o Vera ali, o final do Vera. Sim, deixa eu só mostrar lá, peraí. Lá no final. Ok. Que deu o resultado ali, o último. Eu não sei como é que eu volto. Você observa que tem um valor do estoque de carbono, um valor... Aqui, ó. Isso, um valor referente à madeira, sim, né, o valor da madeira, exato, e um valor referente à opção que as pessoas daquele local, né, no caso, no local onde foi feita essa pesquisa, estariam dispostas para preservar, né, para manter aquela área. Né, isso contribui com valor monetário. Então, imagina uma área de reserva, que você tem uma reserva que o município quer implantar. Como é que ele vai precificar isso? Ele pode precificar observando, né, o estoque de carbono que tem naquela área, ver quanto é que vale, ver qual é o estoque de madeira que, caso fosse derrubada, quanto que valeria, e ter uma avaliação, né, qualitativa de como que as pessoas estariam dispostas, por exemplo, visitar esse parque, uma coisa nesse sentido. Né? Sim. Isso aí você pode pensar, né, em desenvolver algo nessa ideia, né? Agora, sim. Só que aí você tem que observar o seguinte: existem outros serviços ecossistêmicos além do carbono, né? Por exemplo, o estoque hídrico daquela área, né? Então, aí, de certa forma, não está considerando todas as possibilidades, porque está considerando só a floresta em si. Sim, só a floresta. Então, você pode pensar de outros instrumentos, que aí o Marcos vai apresentar uma possibilidade, que ele inclui também o aspecto do carbono, né, e o aspecto da água, né, e os serviços ambientais de forma geral para precificar. Né? E aí você pode pensar em acrescentar itens aí de precificação, não ficar só no estoque de carbono e na madeira, entendeu? Considera isso, recuperação de nascentes, é que a professora Silmara está colocando. Exatamente. Mas, ok, muito bom, vamos seguir então. Tá, Marcos? Sim, ok. Deixa eu só tirar aqui.
Ok, Marcos, pode iniciar. Ok, só um minuto. Boa noite, né, a todos. Eu vou apresentar aqui para vocês um roteiro da minha dissertação, né? O tema é a valoração do estoque de carbono na bacia do Rio São Lourenço, Mato Grosso, e mudanças de cobertura do uso do solo. Então, meu nome é Marcos Túlio, né? O professor orientador é o professor Luiz Otávio. Vamos lá. Então, a localização da bacia do Rio São Lourenço, né? Ela é localizada no sudeste mato-grossense, perfazendo um total de 22 mil quilômetros quadrados. Os principais municípios integrantes são Campo Verde, Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Jucimeira, Pedra Preta, Rondonópolis e São José do Povo, né? E partes do município de Guiratinga, Poxorel e Alto Garças. Aqui, eu não sei se vocês conseguem visualizar perfeitamente, a gente tem toda essa área aqui em laranja, os municípios integrantes, então, dessa bacia hidrográfica, né? Do Rio São Lourenço. Materiais e métodos para estar desenvolvendo essa dissertação. Então, o estudo ele vai abranger 3 períodos de análise, né? O ano 2000, 2010 e 2020. A gente vai ter auxílio, então, para desenvolver esse estudo de imagens de satélites e dados de desmatamento. E a gente precisa também de um sistema SIG, né, para estar fazendo esse georreferenciamento dessas imagens e desse local específico, né, que a gente vai trabalhar. O software, então, que vai fazer a valoração desses recursos naturais, desses serviços ecossistêmicos, é o INVEST, né? Ele é desenvolvido pela Natural Capital Project da Universidade de Stanford. Então, ele significa, pessoal, valoração integrada de serviços e compensações ecossistêmicas, INVEST. A justificativa, então, para a gente estar produzindo, né, esse estudo, é essa demanda crescente de pagamentos de serviços ambientais, justamente para auxiliar a mitigação das mudanças climáticas, né, porque cada ano que passa, mais aumenta a demanda de políticas públicas, né, com foco na recuperação e na conservação da qualidade ambiental. E para a gente fazer essa recuperação dentro dessas propriedades, né, a gente precisa ter algum valor econômico, senão não é compensatória para os produtores ou os agentes. Deixa eu só... Aqui, volta. Um minuto, pessoal. Então, os serviços ecossistêmicos, eles são também o capital natural, né? Eles são muito mal compreendidos e são mal monitorados, e em muitos casos tendo uma rápida degradação e esgotamento, né? Os serviços ecossistêmicos é aquilo que a natureza fornece, né? Que é indispensável para o ser humano e que geralmente a gente não dá valor. Então, o objetivo principal é valorar o carbono sequestrado, dando um valor, né, um valor presente líquido de carbono em termos econômicos, mantido na vegetação existente. O objetivo específico, a gente precisa, né, elaborar um levantamento de estoque de carbono por georreferenciamento, vai ter que trabalhar com imagens de satélite em um programa, né, e software GIS, avaliar a perda de cobertura da vegetação na área do estudo, estimar o sequestro de carbono em toneladas na região e abordar a importância da bacia do Rio São Lourenço para o Mato Grosso, para o Pantanal. E os resultados esperados é apoiar a estimativa de valor para os serviços ecossistêmicos na região, indicar novas possibilidades de aperfeiçoamento da gestão e o monitoramento ambiental com foco na conservação, e contribuir para difundir o conhecimento de alternativas que gerem ganhos econômicos, preservando o meio ambiente. Isso é o meu trabalho. Agora eu vou falar um pouco, pessoal, do software, né, que vai possibilitar fazer toda essa análise. Ele é um conjunto, então, o INVEST, né, de modelos de software de código aberto, gratuito,
usado para mapear e avaliar os bens e serviços da natureza que sustentam e realizam a vida humana. Então, ele foi projetado em módulos, né, de vários serviços. Então, ele fornece uma ferramenta eficaz para equilibrar as metas ambientais e econômicas dessas diversas entidades. Então, governos, organizações sem fins lucrativos, instituições internacionais de crédito, corporações que administram recursos naturais, todas elas estão utilizando essa ferramenta, né, como uma forma mais eficaz e mais rápida de fazer um apontamento econômico desses serviços ecossistêmicos e de uma forma que se possa administrar, né, que possa fazer o processo de gestão desses recursos naturais. Então, como funciona, né? Os modelos Invest funcionam usando mapas como fonte de informação e produzindo mapas como saída. Então, a gente vai iniciar, né? A gente precisa fazer toda a modelagem lá dentro de um programa GIS, pode ser o QGIS ou ArcGIS, né? E aí a gente vai produzir um mapa. E esse mapa a gente joga dentro do Invest e vai, como resultado, fazer o cálculo dentro desse mapa que a gente colocou lá. Então, os retornos do Invest resultam em termos biofísicos, por exemplo, tonelada de carbono sequestrado, ou em termos econômicos, valor presente líquido desse carbono sequestrado. O aplicativo é autônomo, ele é independente, né, ele não precisa de nenhum software GIS, precisando de um software de mapeamento como QGIS ou ArcGIS para visualizar os seus resultados, e requer habilidades básicas e intermediárias em software GIS. Então, isso aqui, pessoal, é uma visão geral de todos os serviços ecossistêmicos que essa plataforma pode avaliar, né? Lembrando mais uma vez que a gente precisa fazer, então, um mapa, né? A gente precisa pegar uma imagem raster do local que se quer analisar. A gente faz todo o detalhamento dentro do QGIS ou do ArcGIS, aí a gente coloca para o software poder lançar aí o cálculo, né? Então, a gente tem aí a modelagem de carbono, que o Invest pode fazer, polinização de culturas, qualidade do habitat, energia eólica, qualidade cênica, mitigação do risco de inundações urbanas, carbono azul costeiro, produção de safra, avaliação de risco de habitat, recreação, retenção de sedimentos, purificação de água, vulnerabilidade costeira, pesca, aquicultura de peixes marinhos, produção de energia elétrica de reservatórios, resfriamento urbano e energia das ondas. O interessante, pessoal, é que o Invest ele tem 3 grandes áreas assim que ele pode fazer essa precificação desses serviços ecossistêmicos, né? A gente pode, então, colocar explicitamente que uma das áreas é a terrestre, então, todo serviço ecossistêmico terrestre, né? Que pode ser aí a polinização, né? Ou se não, um recurso hídrico que fornece um recurso de água, né? Então, isso aí vai ser o terrestre. Aí tem os marinhos, né, e costeiros. Então, se a gente tem um serviço ecossistêmico mais localizado a regiões beira-mar, né? Então, ele também vai fazer essa valoração, essa precificação. E o segundo é em torno de áreas urbanas, né? Então, em torno de cidades também, ele faz essa valoração desses recursos naturais. E aqui eu coloquei o site, não sei se todos estão visualizando, é o naturalcapitalproject.edu/software/invest, para quem quiser dar uma olhada ou baixar. E lá também, pessoal, tem um curso que eles disponibilizam em espanhol e também tem um manual em espanhol também. Aqui é uma das janelas abertas, né? Então, aqui eu coloquei uma sequência de 4 janelas, isso aqui é o software, tá, pessoal? Então, a plataforma, ele vai ter vários modelos que cada modelo vai precificar uma coisa diferente. Então, esse primeiro aqui, ó, watershed, né, é de bacia hidrográfica. Então, esse primeiro aqui, a gente vai colocar lá, por exemplo, a nossa pasta lá, que a gente fez todo o trabalho lá no QGIS, né, de imagem raster e tal. Então, a gente vai colocar ali a pasta,
aí a gente coloca o arquivo raster, aí a gente faz todo o preenchimento e põe para rodar. Aí ele vai fazer todo o cálculo necessário olhando essas imagens de satélite e vai lançar uma pasta para que a gente possa analisar dentro do QGIS ou do ArcGIS. A segunda aqui, que é maior, é Coastal Vulnerability, que é vulnerabilidade costeira, né, para essas regiões marítimas, né, e que tem praias, mais nesse sentido. Então, aqui também a gente tem uma série de arquivos que a gente tem que ir depositando, e a cada vez que a gente vai depositando, ele vai ficando com essa marcação verdinha aqui, né, e aí no final a gente pede para rodar. Aí é isso que ele vai criar. O resultado dele é sempre outro mapa. Ele vai pegar o mapa que a gente colocou, vai fazer o cálculo em cima dele e vai deixar a pastinha lá com o mapa, com as informações lá que a gente quer. E aí a gente tem aqui também mitigação, né, de risco de inundação urbana, né, Urban Flood Risk Mitigation. Então, quando tem ali inundação, né, nas cidades. É a mesma coisa, né, é o mesmo software. Então, a gente tem que entregar para ele a pasta que a gente fez o estudo lá, né, das imagens raster, e aí a gente vai entregando, né, esses arquivos e no final pede para rodar. E o último aqui é o modelo de carbono, né? Então, aqui ele vai calcular o sequestro de carbono e vai dar para a gente aí o tanto, né, de sequestro de carbono que teve naquele local. Certo, pessoal? Então, seria mais ou menos isso, o Invest. Eu tô no último módulo do curso, tá? Ele é bem interessante, rápido. O desafio maior mesmo é o nível, né, que você precisa ter intermediário ou avançado em GIS, né, ou em QGIS ou ArcGIS, para estar fazendo aí a modelagem, né, dos arquivos de satélite. Aí você entrega para o programa, ele faz o cálculo. É mais ou menos isso. Obrigado, Marcos. Gostei de saber que você já se antecipou e já está fazendo o curso, aquele curso à distância, né? Uhum. Você está conseguindo entender bem lá os conteúdos, é bem didático? É bem didático, professor, mas só que ele já manda as pastas, né, do arquivo GIS, do raster pronta. Então, para mim, o mais difícil mesmo vai ser pegar, baixar, né, principalmente porque eu vou estar trabalhando numa bacia hidrográfica, então vai ser uma região muito grande, né, então vai precisar tanto de processamento de computador, que eu não sei se o meu vai dar conta, e vai precisar fazer esse trabalho aí no QGIS ou no ArcGIS para depois entregar para o Invest para ele lançar, para ele fazer os cálculos. Então, a parte de geoprocessamento, você vai poder fazer a disciplina da professora Camila Mioto no próximo semestre. Sim. Aí você vai ficar, né, vai entender como isso pode ser feito. E aí a gente pode pegar a colaboração também do Rafael dessas etapas aí que ele já está fazendo o levantamento, né? Talvez dê para aproveitar, né? Mas aí o que eu diria para você é o seguinte, lá naquele artigo que saiu recentemente na Ecological Economics, que eu mandei para você e para o Gustavo, eles fizeram lá no Nordeste, e usaram, além do carbono, usaram mais água, né, parte hídrica e mais alguma coisa, não me recordo. Eu acho que você pode se basear naquele trabalho, e você pode entrar em contato com o primeiro autor daquele artigo, que deve ser algum estudante que finalizou mestrado ou doutorado lá eu não me recordo se era qual universidade lá do Nordeste. Você pode fazer um contato, certo, até para a gente pode ter um encontro aí, a gente tem alguns discentes da graduação que vão fazer TCC, tem o Gustavo, tem você, de fazer um mini simpósio aí, um mini curso, com ele apresentando esse trabalho e, de forma geral, como é que ele desenvolveu isso. Ok, professor. Tá, mas a ideia é você acrescentar, não ficar só no carbono.
tá? Tá. Bom, e para finalizar, então, vamos apresentar um resultado já de pesquisa que foi desenvolvido pelo grupo do Anderson, Jennifer e a Águida, né? Sim. Primeiramente, boa noite. Só vou... Está um pouco baixo, Anderson, Agora melhorou? áudio. Melhorou. Boa noite. Boa noite. Vou compartilhar aqui. Tá aparecendo em tela cheia? Não. Ainda não apareceu. Espera aí, então, vou tentar de novo. Apareceu, mas não está a tela cheia. Deixa eu pausar e começar de novo. Agora foi? Mas não está a tela cheia. Deu, tá Aí, cheio foi. agora. Perfeito. Vamos lá, então. O título do nosso trabalho é A Valoração Econômica das Emissões de Gases do Efeito Estufa, oriundas de incêndios da terra indígena Tadarimana, no estado do Mato Grosso. Os autores são Águida Alves Ramalho, Anderson Luiz, eu, Jennifer Nogueira Feitosa Silva e Monaísa Janaia Castelo de Silva Vasconcelos, orientados pelo professor Dr. Luiz Otávio Baú Macedo. O nosso trabalho ele teve como objetivo valorar a questão da emissão dos gases do efeito estufa no período que teve as queimadas de 2020 na reserva Tadarimana. Essas queimadas que ocorreram entre julho e setembro do ano de 2020. Para realizar esse procedimento, nós utilizamos geoprocessamento para fazer a quantificação dessa emissão de gases. A área de análise da terra indígena Tadarimana, ela fica localizada entre os municípios de Rondonópolis e Pedra Preta, que tem acesso pela rodovia MT-270. Ela fica a cerca de 50 quilômetros do centro de Rondonópolis. E na comunidade indígena tem cerca de 9.600,22 hectares, sendo que no ano de 2020 viviam cerca de 620 indígenas da etnia Boé-Bororô. Aqui a gente tem uma localização dela, da área da reserva em branco tracejado. Ela fica mais ou menos nessa localização de Rondonópolis e aqui a localização de Rondonópolis ao sul do estado do Mato Grosso. Aqui a área central de Rondonópolis. Para realizarmos esse trabalho, nós utilizamos o Google Earth para visualização das imagens, juntamente com o site Sentinel Hub. Assim, conseguimos delimitar as melhores datas para pegar as imagens do satélite. Utilizamos também o site do IBGE e do BD Queimadas para conseguir essas imagens e assim baixamos os arquivos Shapefile para fazer as edições, escolher as camadas que melhor iam se adequar para mostrar o que a gente necessitava para esses dados, que era o caso mostrar as áreas verdes, as áreas que foram queimadas e as áreas que não tinham cobertura vegetal. E o programa utilizado para poder fazer essa contabilização dos dados foi o QGIS, que tem licença aberta. Dentro desse processo, a gente teve que fazer essa parte do tratamento dos dados para corrigir distorções geográficas, ou falhas de transmissão de dados, ou ocorrências atmosféricas. Porque no momento que as imagens são baixadas,
elas podem vir com uma nuvem em cima, dependendo da data. Isso também possibilita para fazer a mensuração dos dados. Elas podem vir com uma pequena distorção, porque, no caso, se a imagem do satélite ela foi tirada em um determinado dia, dependendo da localidade que foi essa imagem, ela só vai aparecer uma nova imagem que vai compor o restante da área que a gente precisa na próxima semana, quando o satélite realmente passar por uma órbita parecida com aquela que ele estava. Então, às vezes, para algumas áreas, é complicada essa questão para poder baixar os dados. Se der sorte de a área estar no meio, mais ou menos, da imagem shape de file, perfeito. Já não tem essa complicação. Aqui uma pequena comparação visual para a gente ter uma noção de como foi esse processo de queimada. Aqui a gente tem uma imagem de julho de 2019, que é bem na época da estiagem, considerando que a queimada que ocorreu em 2020 também foi na época da estiagem, e aqui em setembro de 2020. Dá para a gente verificar bem a questão da comparação, que temos áreas meio azuladas, meio esbranquiçadas na imagem de setembro de 2020, que essas áreas estão relacionadas com a cicatriz do fogo, que é o local que mais sofreu com a queimada. E podemos ver alguns pequenos resquícios ali de áreas verdes ainda em setembro de 2020, que são os locais que a queimada não chegou até aquele local, ou apenas ocorreu uma queimada parcial. E em julho de 2019 a gente consegue ter essa proporção de como deveria estar esse local se não tivesse ocorrido a queimada. Vale enfatizar também a questão de que, embora as queimadas de estiagem elas ocorram em geral relacionadas de método natural com a queda de raios, esses raios só ocorrem com o início da temporada das chuvas, que no momento que vem uma tempestade, vai ocorrer de cair aquele raio, vai ter uma pequena queimada, mas no momento a chuva vai extirpar aquele fogo. E diferentemente do que ocorreu aqui, que foram várias queimadas em locais diferentes, como a gente vai ver mais para frente. Para realizar essa mensuração de dados, então, como já dito antes, foi utilizada uma composição falsa cor, que é uma composição em que, após baixar essas imagens, nós escolhemos as imagens que mais vão favorecer o tipo de dado que a gente está buscando. Se estivermos buscando uma questão de um rio, é uma camada de imagem diferente. Se estivermos buscando a questão da queimada, é uma camada diferente. Se estivermos buscando a questão do solo e assim por diante. De acordo com a camada escolhida, nós conseguiremos visualizar, conforme a edição por falsa cor, de uma forma mais destacada dos outros detalhes da imagem. Primeiramente, nós realizamos uma quantificação da área queimada, com a utilização do aplicativo, e depois a valorização do estoque de acreditação do carbono, perdido mediante aos incêndios florestais. Os dados verificados ocorreram entre julho e setembro de 2020, como já dito anteriormente. Lembrando que esse processo para fazer essa quantificação da área queimada e para assim a gente conseguir um dado mais correto, ele foi feito pelo aplicativo que, com a composição falsa cor, ele conseguiu delimitar pixel a pixel a quantidade de área que foi queimada na localidade. E aqui a gente já tem uma das imagens que utilizamos já tratada. Aqui podemos verificar na área em azul mais escuro. Nós temos as áreas de mata que não foi incendiada ou sofreu um incêndio parcial. De azul mais claro, azul médio, nós temos as áreas que foram completamente queimadas. E ali, na tonalidade branca, nós temos a área do solo que é referente a estradas, solo exposto ou gramíneas. E dá para verificar também a questão dessas bolas vermelhas, esses círculos vermelhos que representam os focos de calor. Pelos dados do INPE, eles vão coletando, conforme chega uma informação referente a um dado de calor, um foco de calor extremo de uma determinada área, eles contabilizam e fazem essa tabulação dos dados. Ao longo de ao longo de julho até setembro, foram quantificados mais de 30
focos de incêndio dentro da área da reserva Tadarimana, se não me recordo mal, 37, e o restante foi verificado nas proximidades da área, sendo que utilizamos também a questão dos focos de calor das localidades próximas, pois, em geral, esses focos de calor eles são contabilizados pelo INPE porque eles estão relacionados com o incêndio, onde tem um foco de calor é onde ocorreu um incêndio, e esse incêndio ele pode ter as faíscas levadas pelo vento. Então, numa localidade que está próxima da área da reserva, como a gente pode ver essas aqui que estavam até próximas do município de Rondonópolis, da área urbana, essas faíscas podem ser encaminhadas com fogo até chegar na reserva, causando um incêndio ainda maior. Então, como eu disse antes, 37 focos de calor foram contabilizados pelo INPE entre os meses de agosto a setembro de 2020, perdão, de julho, né? Que podem ser considerados eventos de queimadas. E desses 21, além desses 37, foram localizados... Não, perdão. E desses 37, 21 foram localizados mais ao norte da reserva, que foi essa parte que teve mais incidência de incêndio. Além disso, somando todos os focos que tiveram nas intermediações e dentro da reserva, nós temos a quantidade de 52 focos de calor, que são 52 incêndios. Para realizar o processo de valoração, então utilizamos o programa QGIS 3.16.6, com a utilização da extensão GRASS 7.8.5, em que utilizou a contagem pixel a pixel da área, permitindo então uma contagem para converter esses valores em hectares posteriormente. Os resultados indicaram que de área verde não queimada ou queimada parcialmente foi de 1.046,97 hectares, que seria, no caso, a mata restante. A área de gramíneas, pastagens, estradas ou de solo exposto foi de 1.840,32 hectares. E o total de área incendiada 6.712,93 hectares. Praticamente 70% da área total, 69,92. Referente à valoração do dano ambiental, foi necessário, primeiramente, realizar a caracterização da formação florestal atingida. Então, nós pegamos como base o bioma do Cerrado, tendo que da cobertura vegetal, a parte de floresta estacional era de 85,48% e a parte de savana, 14,52%. Referente à quantificação do estoque de carbono, vimos que essas estimativas elas têm uma variação entre 60 a 90 toneladas por hectare no caso do Cerrado, pelo método de Jacoski de 2014. Então, como medida paliativa, adotamos uma densidade média de 75% de toneladas de carbono por hectare, e multiplicando esse parâmetro pela densidade de carbono por hectare de área desmatada, que foi de 6.712,93 hectares, conseguimos a quantidade de 503.469,75 toneladas de carbono. Para tal, também utilizamos o valor do dólar para tal, utilizamos o valor de $3 por tonelada de carbono, que é utilizado pelo protocolo de Kyoto. Ele pode variar, no caso, entre 3 e 10. Escolhemos os 3 por ser uma abordagem mais branda nessa questão. E pela média de cotação do dólar de 2020, que estava entre 5,1572 décimos de reais, utilizamos uma média de densidade de carbono de 75 toneladas de carbono por hectare, que pela área de 6.702 hectares, nós estimamos o valor de perca ambiental de R$ 7.788.677,03, isso apenas a questão da emissão de carbono que foi perdida. Ainda teria, se fôssemos considerar pelo padrão do Verra, como já apresentado anteriormente, teríamos a questão do
o valor que poderia ser pago por meio de questionário pelas pessoas que gostariam de preservar a área, mas pelo tempo hábil para realizar esse trabalho, e até a questão de que queríamos realizar algo que fosse mais sucinto, optamos por não realizar essa questão do questionário, pois a quantidade de participantes que íamos conseguir não ia chegar perto do ideal. E referente ao fato de que também não chegamos a visitar a aldeia devido ao fato de que todos não estávamos vacinados devido ao Covid, nós também não tivemos a quantidade de madeira por área para poder fazer essa quantificação também. Além disso, o objetivo principal nosso era fixar na questão do estoque de carbono. Sem contar a questão também de que esses 7.788.000 reais, eles poderiam ser convertidos para a comunidade indígena na forma de benefício. E por terem sido perdidos, além do fato de eles não ganharem esse valor, eles perderam isso em investimento para a própria comunidade. Basicamente, foi isso. Ok, obrigado, Anderson. Então, esse trabalho aí, inclusive, já foi publicado aí no jornal A Tribuna, né? Porque ele mostra o custo dessas queimadas em termos econômicos, ou seja, eles perderam quase 8 milhões de reais que poderiam, em tese, ser transformados se não tivesse queimado a floresta, né? Agora eles não têm mais como vender isso aí, né? Só se tivesse um programa de reflorestamento, mas isso aí já seria uma situação mais complexa do que eles tendo essa floresta em pé e preservada, né? Então, isso aconteceu, isso foi uma perda econômica de quase 8 milhões. O custo do carbono, vocês utilizaram, porque tem o mercado voluntário e o mercado, o RED, né, que é o mercado institucional. Então, o correto é usar esse valor menor, porque é pelo mercado voluntário. Então, para os demais participantes, isso é um exemplo, né, uma primeira tentativa de valoração desses estoques de serviços ambientais disponíveis aqui no município. Não sei se o grupo vai falar mais alguma coisa, finalizaram? Senão eu vou abrir aí para quem quiser fazer algum comentário, pergunta, se tem mais alguma observação. A professora Silmara, muito bom termos uma estimativa das perdas de valor devido às queimadas para reforçar a necessidade de pensarmos formas de mitigação. Exatamente. Então, no caso do Anderson, nesse trabalho, o objetivo não é a valoração do que existe, é enfatizar como o custo desses incêndios é um custo elevado, que é muito superior do que se gastaria para não haver, né, não haver essas perdas. Professora Silmara, por favor. Boa noite. Professora, eu vou pedir licença para fazer uma pergunta, até uma curiosidade. Eu já vinha pensando nessas questões, né? A gente está numa região de tantas queimadas. Eu até vi essa reportagem, né? Foi uma matéria que saiu realmente publicada aí. E me chama atenção até nessa questão de, como eu falei, da mitigação, né? Porque parece uma coisa tão difícil da gente pensar em como resolver, claro, né? Nada é milagroso. Mas eu fiquei curiosa dentro desse levantamento, né, dessa estimativa, o quanto que isso a gente consegue uma precisão, né? Como que qual que é a precisão que a gente consegue ter nessas estimativas com essas ferramentas que a gente tem hoje, né? E que os meninos estão trabalhando aí? O que a gente pode pensar nessa questão de precisão? Assim, por curiosidade mesmo, né? De saber assim, o que está sendo quantificado, se a gente consegue ter uma quantificação mais precisa,
eu posso olhar esses dados como confiáveis dentro do que aconteceu lá na reserva? Acho que, não sei se fui clara na minha pergunta, é mais curiosidade mesmo, porque eu estou agora conhecendo, né, os trabalhos de vocês, e estou mais aqui de curiosa e também tentando pensar, né, dentro do aspecto da minha área, né, que a gente trabalha com essa questão de foco de calor, a questão também dos ventos, né, que acabam carregando né, esses focos de incêndio, acabam espalhando isso e tornando às vezes a coisa mais incontrolável. Então, é mais uma curiosidade, professor. Você pode me falar um pouco sobre essa questão da precisão desses levantamentos? Então, professora, a Janaína, que é uma das autoras, ela é egressa do programa e ela tem um cargo técnico no Ministério Público. Eles têm um grupo, né, lá em Cuiabá, do Ministério Público, para essa questão aí da acompanhamento das queimadas. Então, eles têm acesso àquele software, o Sentinela, inclusive o governo do estado adquiriu. Então, assim, eu não sou especialista em georreferenciamento, mas o que, assim, a técnica que foi usada para identificar os focos, o quanto foi desmatado, né, chegou a 60 e tantos por cento da área da reserva foi queimada, né, e aí considera o que era área de floresta, o que era área de cerrado, então isso aí tudo está sendo considerado, né, então eu acredito assim, eu não sou a pessoa mais indicada para dizer quão, né, preciso mas assim, o aspecto do georreferenciamento eu acredito que seja bastante preciso, que eles até pegam o período da data X, a data Y do ano passado, né, todos os focos, a área que foi queimada, a cobertura que tinha, né, aí a precificação sempre vai depender, ou seja, esses 7 milhões é verdadeiro ou não é verdadeiro? Porque cada projeto de crédito carbono, ele vai ser comercializado. No mercado voluntário, vai depender oferta e demanda, né? Mas esse preço de 3 é o valor mais barato que tem no mercado cotado atualmente. Então, assim, esse valor o que significa esse valor? Significa que se essa terra indígena fosse feito um projeto de venda desses créditos de carbono, eles poderiam ter uma receita que agora não é mais possível, que geraria em torno aí de 8 milhões. Isso aí poderia ser um instrumento de política pública, né? Ou seja, o município, o estado, organizar essas terras indígenas, pensando na ampliação agora do Acordo de Paris, mudando o governo, né? Primeiro, o pressuposto é que vai ter que ter uma mudança política no país, né? E isso aí poderia ser uma política pública que geraria receita para esses agentes aí. O Anderson e a Jennifer querem comentar. Anderson, depois Jennifer. Então, professor, até no caso a dúvida da professora Silmara a respeito de como é feito esse processo, de qual é a confiabilidade dele, sobre a tabulação dos dados, no momento que baixamos os arquivos Shapefile, temos a opção de escolha qual layer, qual arquivo que vai ter o melhor funcionamento para o dado que a gente está esperando neste momento. Por exemplo, se eu pegar a parte do arquivo Shapefile que é referente ao infravermelho, ele vai mostrar de forma melhor a parte das queimadas. Então, ele vai refletir melhor a questão das chamas. Então, nesse caso, para ele fazer a contagem pixel a pixel, é muito melhor eu pegar ele do que acabar pegando uma camada que ia verificar, no caso, vamos supor, ia ser melhor para utilizar a parte dos rios. A composição que a gente utilizou foi uma composição 746,
foi a camada 7, a camada 4 e a camada meia. E dessa forma, nessa composição, foi que a gente conseguiu um melhor dado para que o sistema pudesse fazer essa contabilização pixel a pixel da área. Jennifer? Não, o Anderson já explicou que até para a gente, quando começamos a parte de geoprocessamento, foi um pouco complicado entender, porque é etapa por etapa para chegar nessa composição que foi feita, né? E em relação aos cálculos, é algo que já é praticado no mercado voluntário, como o professor falou, e é a forma como órgãos governamentais, aqui em Rondonópolis e Itiquira, se eu não me engano, utilizam para poder multar as pessoas que colocam fogo, né, no caso. Então, já é uma prática, esse método do cálculo já é praticado oficialmente. A Águida levantou a mão. E o professor mencionou a questão da importância das políticas públicas, e a gente entra um pouquinho na área não só da ambiental, né, toda essa perda ambiental. Nós temos também os prejuízos à saúde, não só dos indígenas da região, quanto de toda a região ao redor. No município de Rondonópolis, é comum, na época das queimadas, a gente vê a cidade fica toda cinza, a fumaça vai longe. A gente não conseguiu quantificar, fazer um trabalho acerca desses dados, porque não tem informações fiéis. A gente procurou no CASAI, que atende os indígenas, procurou na FUNAI, até com o próprio cacique da aldeia, e eles não têm essas informações. Então, a gente não conseguiu quantificar em relação à saúde deles, o que foi agravado com as queimadas. Então, Águida, isso é uma situação, mas assim, para um trabalho mais, né, de mais fôlego, uma ex-aluna aqui do programa, que é técnica ali da enfermagem, esqueci o nome dela, ela fez um artigo na mesma disciplina, que eles trabalham, né, com internações de questões respiratórias, e isso aí pode ser, vamos dizer, o custo, né, disso aí para o SUS e tudo mais, né? Então, ela chegou a fazer um artigo nessa linha. Agora, no caso de vocês, né, teria que ser ampliado, e eu acho que uma situação que eu pensei na época é porque nós estamos nessa época da pandemia aí do Covid. Exatamente, aí as condições respiratórias acabam se confundindo. Confunde, então saber... de 2020, né? Eu acho que daria, mesmo que a gente tivesse tempo e né, daria uma dificuldade metodológica de separar exatamente, porque muitas pessoas têm sintomas, mas, né, não são internadas, não fazem exame, e pode ser tanto Covid, como pode ser algo vinculado aí à poluição e coisas do tal. Sim. Isso. O Rafael perguntou, usar imagem de qual satélite? Você sabe qual satélite que é? Sentinel-8. Qual? Sentinel-8. Sentinel? Número 8. 8, Sentinel-8. Ok. A professora Silmara está colocando aí desses riscos respiratórios. Então, eu agradeço a todos, né, a gente já está quase 9 horas, agradeço a participação aí da professora Silmara, acredito aí que um aspecto de parceria futura, talvez, é porque esse projeto, na medida que ele esteja já elaborada, uma das possibilidades é desenvolver metodologias de inteligência artificial para que esses processos de captação de imagens, de identificação, né, desses parâmetros, por exemplo, que o Rafael está fazendo e montando, é quase um trabalho artesanal, né? Tem os softwares, as ferramentas, mas é um instrumental que ainda poderia ser
desenvolvido um mecanismo automatizado para isso, né? Aí talvez com o pessoal aí da ciências da informação, não sei, é algo que eu ainda penso aí para o futuro. Ok, pessoal, agradeço a todos, então. Bom, já estamos aí quase 9 horas. Esse seminário vai ficar gravado e vai estar lá no nosso canal do PPGTA. Aos discentes aí do TCC, depois a gente vai marcar para a gente identificar aí a participação de vocês. Um abraço aí, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.